Eu trabalho como coveiro há muitos anos e tem uma coisa aqui que eu nunca consegui explicar. Tem uma vela nesse túmulo que simplesmente não apaga. Eu trabalho como coveiro há muitos anos, tempo suficiente para ver de tudo um pouco. Enterro simples, enterro cheio de gente, gente chorando, gente que nem aparece. Mas tem uma coisa aqui nesse cemitério que eu nunca consegui entender. No começo eu nem dei atenção. Achei que era coisa da minha cabeça, ou alguém vindo aqui à noite. Cemitério sempre teve essas histórias, né? A gente aprende a ignorar. Só que tinha um túmulo mais profundo, um que ninguém visitava. Nunca vi uma flor, nunca vi um parente, nada. Mas toda noite tinha uma vela acesa em cima dele. Na primeira vez que eu vi, fui lá e apaguei. Coisa simples. Pensei que alguém tinha esquecido. No outro dia, quando voltei para o trabalho, a vela estava lá de novo, acesa. Aquilo já começou a me incomodar, porque não fazia sentido. Durante o dia, o cemitério fica fechado. E à noite, só eu tenho acesso. Eu comecei a prestar mais atenção. Passei a observar antes de ir embora. Ficava olhando se alguém entrava, se tinha movimento. Mas nunca tinha ninguém. Mesmo assim, toda manhã, a vela estava lá, sempre acesa. E o mais estranho, ela quase não diminuía, como se não estivesse queimando de verdade. Teve um dia que eu resolvi tirar ela dali. Peguei a vela e levei comigo. Pensei, agora acabou. Mas naquela noite, eu não consegui dormir direito. Fiquei com uma sensação estranha, como se eu tivesse feito algo errado. Não era medo, era mais como um aviso. No outro dia cedo, antes mesmo de começar o trabalho, eu fui direto lá ver o túmulo. E quando eu cheguei, a vela estava lá de novo, no mesmo lugar, acesa. Se você quiser que eu continue contando isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta de que estado você está ouvindo essa história. Depois daquele dia, eu parei de mexer na vela. Não apaguei mais, não toquei mais nela. Só observava de longe, como se aquilo tivesse um motivo para estar ali. Mas a curiosidade começou a incomodar. Eu trabalho ali faz tempo, e mesmo assim, eu não lembrava de ter participado daquele enterro. Isso já era estranho por si só. Então, um dia, resolvi olhar melhor a lápide. Fui chegando devagar. Não sei explicar, mas tinha alguma coisa ali que deixava o ambiente diferente. Não era medo, era uma sensação pesada, como se o ar ficasse mais difícil. Quando eu cheguei perto, limpei a sujeira da placa com a mão. O nome estava lá, mas eu não reconheci. Não era alguém da cidade, não era sobrenome comum dali. E o mais estranho, a data não batia. A pessoa tinha sido enterrada há poucos anos, e mesmo assim, ninguém nunca foi lá. Nenhuma flor, nenhuma visita, nada. Aquilo não fazia sentido. Foi aí que eu comecei a perguntar. Perguntei para um colega antigo, alguém que trabalha lá há quase o mesmo tempo que eu. Ele olhou para mim meio estranho quando falei do túmulo. Ficou em silêncio por alguns segundos. E só disse uma coisa. É melhor você não mexer com isso. Aquilo me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Porque quando alguém fala isso, é porque sabe de algo. E eu comecei a perceber uma coisa. Toda vez que eu chegava perto daquele túmulo, a chama da vela mudava. Ela não apagava, mas também não ficava normal. Parecia que reagia, como se soubesse que eu estava ali. Depois daquele dia, eu tentei seguir normal, trabalhar, fazer meu serviço e ir embora, sem olhar muito para aquele lado do cemitério. Mas não adiantou. Naquela mesma noite, eu tive um sonho. E não foi um sonho qualquer. Eu estava no cemitério, só que vazio de um jeito diferente. Não tinha vento, não tinha som, não tinha nada. Era como se o lugar estivesse parado. Eu comecei a andar, sem saber para onde estava indo. Mas no fundo eu sabia. Eu estava indo direto para o túmulo da vela. Quando eu cheguei lá, ela já estava acesa. Só que a chama não era normal. Ela não tremia, não reagia ao vento, nada. Ficava parada,
como se não fosse fogo de verdade. E foi aí que eu percebi que tinha alguém ali, não atrás de mim, não do lado, na minha frente, parado do outro lado do túmulo. Eu não conseguia ver o rosto direito, só a forma. Uma pessoa, imóvel, me olhando. E o pior não era isso, era a sensação. Não era medo, era como se aquela coisa já me conhecesse. Eu tentei falar, mas não saiu nada. Aí a chama da vela aumentou devagar, iluminando mais o túmulo. E quando a luz bateu melhor, eu vi uma coisa que até hoje eu não esqueço. Aquele nome na lápide não era o mesmo que eu tinha visto antes. Tinha mudado. E, por algum motivo, eu sabia que aquilo não era um erro. Era como se o nome estivesse sendo corrigido. Foi nessa hora que eu acordei, sem ar, suando, com o coração disparado. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar a hora. 3h17 da madrugada. Eu fiquei sentado ali por um tempo, tentando entender o que foi aquilo. Mas uma coisa não saía da minha cabeça. A sensação de que aquilo não era só um sonho. No outro dia, eu fui trabalhar mais cedo que o normal. E dessa vez, eu não fui devagar. Fui direto até o túmulo. E quando eu cheguei lá, a vela estava acesa, como sempre. Mas não foi isso que me fez parar. Foi a lápide. Porque o nome não era o mesmo do dia anterior. Depois de ver o nome diferente na lápide, eu parei na hora. Fiquei olhando, tentando entender se eu estava lembrando errado ou se aquilo realmente tinha mudado. Mas eu tinha certeza. Aquele não era o mesmo nome. E foi aí que eu decidi ir atrás de resposta de verdade. Todo cemitério tem registro. Antigo, meio bagunçado, mas tem. Eu fui até a sala onde ficam os papéis mais velhos, aqueles que quase ninguém mexe mais. Comecei a procurar pelo número do túmulo. Demorou, mas eu achei. E quando eu vi o registro, alguma coisa gelou em mim. O nome ali não batia com nenhum dos que eu tinha visto. Era um terceiro nome, com uma observação escrita à mão, meio apagada. Sepultamento isolado. Sem família, sem cerimônia, sem identificação completa. Aquilo já era estranho demais, mas o pior veio depois. Tinha uma anotação mais antiga, quase ilegível. Eu tive que chegar bem perto para ler, e o que estava escrito não parecia coisa de registro normal. Parecia um aviso: não remover o objeto. Na hora eu lembrei da vela. Aquilo não estava ali por acaso, aquilo fazia parte do enterro. E eu tinha mexido. Naquele mesmo dia, eu fui atrás do colega mais velho de novo. Dessa vez eu não perguntei. Eu mostrei o registro. Ele nem quis pegar o papel, só olhou de longe e abaixou a cabeça. Demorou um pouco, mas ele falou. Disse que aquilo não era um enterro comum, que anos atrás trouxeram aquele corpo de fora. Ninguém sabia direito quem era, mas tinha gente envolvida que não era da cidade. Gente que parecia saber exatamente o que estava fazendo. Disse que o enterro foi rápido, sem ninguém assistir, e que antes de fechar o túmulo, colocaram a vela. E falaram uma coisa bem clara. Enquanto essa vela estiver acesa, não mexe. Eu senti um peso na hora, porque eu já tinha feito exatamente isso. Mas o pior ainda não tinha vindo. Ele olhou para mim, com uma cara que eu nunca tinha visto antes e disse: "Teve um outro coveiro antes de você." Eu fiquei quieto. E ele continuou. Ele também mexeu. Na hora eu perguntei o que aconteceu com ele. Mas o homem não respondeu. Só virou e saiu. E foi aí que eu entendi uma coisa. Aquilo não era só um mistério. Era um aviso. E eu já tinha passado do ponto de ignorar. Depois daquele dia, eu não fui mais o mesmo trabalhando ali. Eu fazia meu serviço, mas evitava ao máximo chegar perto daquele túmulo. Mesmo assim, tinha momentos em que eu sentia que precisava olhar, como se alguma coisa estivesse me chamando de volta. Teve uma noite que eu não aguentei. Voltei lá depois do expediente, sozinho. O cemitério já estava escuro, silêncio total. Só o som do vento passando pelas cruzes. E a vela estava lá,
acesa, como sempre. Só que dessa vez, tinha alguma coisa diferente. A chama estava mais forte, mais alta, iluminando mais do que o normal. Eu fiquei parado olhando, sem chegar muito perto. E foi aí que eu ouvi meu nome, baixo, quase como um sussurro, mas claro o suficiente para eu ter certeza. Na hora eu congelei, não tinha ninguém ali. Mas a sensação era de que eu não estava sozinho. Eu devia ter ido embora. Mas não fui. Eu dei um passo para frente, e outro, até chegar bem perto do túmulo. A chama começou a mexer, diferente, como se reagisse de novo. E sem pensar, eu olhei para a lápide, e o nome tinha mudado mais uma vez. Só que dessa vez, eu reconheci, porque era o meu. Eu não consegui me mexer. Fiquei ali, parado, olhando, tentando entender, mas no fundo eu já sabia. Aquilo nunca foi sobre a pessoa enterrada. Era sobre quem mexia. Eu saí dali naquela hora. Não terminei o turno. Não voltei na noite seguinte, nem na outra. Mas antes de ir embora de vez, eu passei lá uma última vez. A vela ainda estava acesa, no mesmo lugar, do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. E o nome tinha voltado ao normal, como se nunca tivesse mudado. Eu nunca mais mexi, nunca mais cheguei perto. E até hoje, toda vez que eu passo ali de longe, eu olho, e ela ainda está lá, acesa, como se estivesse esperando alguém cometer o mesmo erro de novo. Eu trabalho nesse cemitério há tempo suficiente para já não me impressionar fácil. Depois de um tempo, tudo vira rotina. Abrir, fechar, cavar, cobrir. Mas teve um dia que quebrou isso. Era fim de tarde, daqueles dias que o cemitério fica mais silencioso que o normal. Eu estava terminando um serviço lá no fundo, numa parte mais antiga, onde quase ninguém vai. Foi quando eu vi uma cruz de madeira que eu não lembrava de ter visto antes. E isso já é estranho, porque ali eu conheço praticamente tudo, cada túmulo, cada placa, cada caminho. Mas aquela cruz estava diferente, simples demais, sem nome grande, sem data clara, só uma madeira velha, meio torta, com alguma coisa escrita à mão. Eu cheguei mais perto. No começo, achei que era só mais um enterro antigo, mal cuidado. Mas quando eu abaixei para olhar melhor, eu senti uma coisa estranha. Aquela mesma sensação de quando você entra em um lugar e sente que não devia estar ali. Mesmo assim, eu continuei. Passei a mão na madeira, tirei a sujeira, e foi aí que eu vi o que estava escrito. Um nome. Escrito de forma simples, como se tivesse sido feito às pressas. Eu li uma vez, e na hora, não entendi. Mas quando eu li de novo, meu corpo inteiro gelou, porque o nome era o meu. Naquele momento eu pensei que era alguma brincadeira, alguém tentando assustar. Mas aquilo não fazia sentido. Ninguém entra ali sem eu saber. E ninguém saberia fazer isso, daquele jeito. Eu fiquei olhando para a cruz por alguns segundos, tentando encontrar alguma explicação. Mas quanto mais eu olhava, mais errado parecia. A madeira era antiga. Não parecia ter sido colocada ali naquele dia. Parecia que sempre esteve ali. Eu me levantei devagar. Olhei em volta. O cemitério estava vazio. Silêncio total. Mas a sensação era de que tinha alguma coisa ali comigo. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa que me deu mais medo do que o nome. A terra na frente da cruz estava mexida, como se tivesse sido aberta recentemente. Depois que eu vi aquela terra mexida, eu não consegui sair dali na hora. Fiquei parado, olhando para o chão, tentando entender se aquilo era recente mesmo, ou se era coisa da minha cabeça. Mas não era. A terra estava solta, mais escura, ainda úmida. Aquilo tinha sido mexido há pouco tempo, e não tinha nenhum enterro marcado para aquele lugar. Eu sei disso porque tudo passa por mim. Não existe abrir cova ali sem eu saber. Mesmo assim, estava ali, na minha frente.
Eu olhei de novo para a cruz. Meu nome ainda estava lá. Do mesmo jeito. Sem erro. Sem dúvida. Aquilo não parecia uma brincadeira. Não tinha nada de engraçado naquilo. Eu pensei em chamar alguém, mas na hora, não quis. Não sei explicar. Era como se aquilo não fosse para mais ninguém ver. Como se fosse só comigo. Mesmo assim, eu fiz o que qualquer coveiro faria. Peguei a pá e comecei a mexer na terra. No começo, devagar, só tirando a camada de cima. Mas quanto mais eu cavava, mais eu sentia que estava fazendo algo errado. O silêncio ficou mais pesado, sem vento, sem som. Só o barulho da pá batendo na terra. Até que ela bateu em alguma coisa. Não foi pedra. Foi oco. Eu parei na hora. Fiquei olhando para o buraco, sem coragem de continuar. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha ido longe demais para parar. Então eu continuei, com mais cuidado. Aos poucos, fui limpando a terra, e o que apareceu não era um caixão comum. Era pequeno demais, simples demais. Parecia improvisado, feito às pressas. E não tinha placa. Não tinha identificação. Nada. Só aquele formato. Enterrado ali. Eu senti um frio no corpo inteiro, porque aquilo não estava registrado. Aquilo não devia estar ali. Minha mão começou a tremer. Eu fiquei alguns segundos parado, olhando, tentando decidir se abria ou não. E foi aí que eu ouvi um som vindo de dentro, baixo, arrastado, como se alguma coisa tivesse se mexido lá dentro. Depois daquele som, eu não consegui me mexer por alguns segundos. Fiquei parado, olhando para o buraco, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido só impressão. Terra cedendo, madeira estalando, qualquer coisa. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. O silêncio voltou. Pesado, como se o próprio lugar tivesse parado para ouvir junto comigo. Minha mão ainda estava na pá, mas eu não conseguia levantar. Eu devia ter fechado aquilo. Devia ter jogado a terra de volta e ido embora. Mas tem uma coisa no ser humano que é pior que o medo. A curiosidade. E eu já tinha ido longe demais. Então eu me ajoelhei, mais perto do buraco. Com a mão, comecei a limpar a terra com mais cuidado. A madeira daquele caixão era antiga, mas não estava apodrecida como deveria. Parecia conservada demais. Isso já não fazia sentido. E foi aí que eu vi uma fresta, pequena, na tampa, como se tivesse sido aberta antes, ou mal fechada. Meu coração começou a bater mais forte. Eu fiquei olhando aquela fresta, esperando, sei lá, qualquer coisa. Mas não vinha nada, só aquele silêncio estranho, até que eu cheguei mais perto. Devagar, sem perceber, eu prendi a respiração e olhei por dentro. No começo, eu não entendi o que estava vendo. Era escuro. Ajustei o olhar, tentei focar melhor. E aí, eu vi. Não era o que eu esperava. Não era corpo. Não era osso. Era vazio demais. Como se não tivesse nada ali dentro. Mas ao mesmo tempo, tinha alguma coisa errada. Porque o espaço não parecia vazio de verdade. Era como se tivesse algo ali, que eu não conseguia enxergar direito. Uma sensação, mais do que uma imagem. E foi nesse momento que eu senti um sopro, frio, saindo de dentro do caixão, batendo direto no meu rosto. Eu recuei na hora, caí para trás, respiração travada, coração disparado. Fiquei olhando para o buraco, sem coragem de chegar perto de novo. E foi aí que eu percebi uma coisa. A terra ao redor não estava mais como antes. Ela tinha caído um pouco para dentro, como se o espaço lá embaixo tivesse afundado mais, como se aquilo não tivesse fundo. E foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim disse uma coisa clara. Você não devia ter aberto isso. Depois daquele dia, eu não fechei a cova direito. Joguei a terra de qualquer jeito por cima, sem olhar muito, e fui embora. Eu não queria mais ficar ali.
Não queria mais saber daquilo, mas tinha uma coisa que eu não conseguia tirar da cabeça. A sensação daquele vazio. Não era um buraco normal. Não era ausência de corpo. Era como se tivesse alguma coisa ali. Mas não do jeito que a gente entende. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando esquecer, mas toda vez que eu fechava os olhos, vinha a mesma imagem, aquele espaço escuro, aquela sensação de que tinha algo ali, me olhando de volta. Eu levantei umas 3 vezes durante a madrugada. Andei pela casa, bebi água, tentei distrair a mente, mas não adiantava. A sensação não passava. E foi aí que eu comecei a perceber outra coisa: o silêncio. Minha casa não é totalmente silenciosa. Sempre tem algum barulho. Rua, vento, qualquer coisa. Mas naquela noite, não tinha nada. Era um silêncio, pesado, igual ao do cemitério. E quanto mais eu prestava atenção, mais parecia que aquele silêncio estava cheio, como se tivesse algo dentro dele. Foi quando eu ouvi um som leve, vindo do fundo da casa. Eu congelei. Fiquei parado, escutando. Veio de novo. Um arrastar, baixo, lento. Como se alguma coisa estivesse se movendo, sem pressa. Minha primeira reação foi pensar em alguém invadindo. Mas aquilo não parecia passo. Era diferente. Mais contínuo. Eu fui andando devagar pelo corredor, sem fazer barulho. Coração batendo forte. E quando eu cheguei perto da cozinha, o som parou. Silêncio total de novo. Eu fiquei ali, parado, esperando. Nada. Respirei fundo, dei mais um passo. E foi aí que eu senti. O mesmo ar frio. O mesmo sopro igual ao do caixão. Passando por mim. Lento. Como se alguma coisa tivesse passado. Bem perto. Mas não tinha ninguém. Eu virei rápido. Nada. Olhei em volta. Nada. Mas a sensação era de que eu não estava mais sozinho ali. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Aquilo não tinha ficado no cemitério. Aquilo veio comigo. Depois daquela noite, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Fui trabalhar no dia seguinte como sempre. Mesmo caminho, mesmas coisas, tudo igual. Mas não estava. O cemitério parecia diferente, mais vazio, mais silencioso. Ou talvez, eu que estava diferente. Eu evitei ir direto para aquela parte. Fiquei enrolando, fazendo outras coisas, adiando o momento. Mas não tinha como evitar para sempre. Uma hora, eu tive que ir. Fui andando devagar, sem olhar muito em volta. Mas quando eu cheguei perto, eu parei. A cruz ainda estava lá, do mesmo jeito, velha, torta, com aquele nome escrito à mão. O meu nome. Só que dessa vez, a terra não estava mais mexida, estava lisa. Como se nunca tivesse sido aberta. Como se eu nunca tivesse cavado ali. Aquilo me deu um arrepio na hora, porque eu sabia o que tinha feito. Eu vi, eu senti. E mesmo assim, não tinha mais sinal nenhum. Eu dei mais um passo. E outro. Cheguei bem perto. Olhei para a cruz. O nome ainda era o meu. Mas tinha uma coisa a mais. Uma data. Que não estava ali antes. Eu olhei por alguns segundos, tentando entender. E quando caiu a ficha, minha respiração travou. Porque a data era daquele dia. Eu não consegui pensar. Não consegui reagir. Fiquei só olhando. Parado. Como se já soubesse o que aquilo significava. E foi aí que eu senti de novo. Aquele ar frio. Atrás de mim. Mais forte dessa vez. Mais perto. Como se estivesse encostando. Eu não tive coragem de virar. Mas não precisei, porque na terra, bem na minha frente, apareceu uma marca. Como se alguém tivesse pisado ali. Devagar. E mais uma. E mais uma. Se aproximando de mim. Sem ninguém. Eu recuei um passo, depois outro, sem tirar o olho daquilo. Até que eu virei e fui embora. Não corri, não gritei, só fui. Porque, no fundo, eu já tinha entendido.
Aquilo não estava me ameaçando. Aquilo estava esperando. Desde aquele dia, eu não trabalho mais lá. Nunca mais voltei. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Toda noite, quando eu fecho os olhos, eu vejo aquela cruz, com o meu nome. E a data sempre muda, sempre se aproximando.